Olá, meus queridos alunos, vamos começar aqui o capítulo 6 do nosso livro Vida de Cristo e Espiritualidade, que é a 6ª aula, né? E nós vamos falar nessa aula sobre a base da autoridade de Jesus, o servo de Deus, né? Então Jesus, ele era Deus, mas também a Bíblia diz que ele se demonstrou, ele se apresentou como um grande servo. E como, meu irmão, nós precisamos falar desse tema, como nós precisamos falar sobre a necessidade de sermos servos. Nós vemos muitas pessoas nas igrejas com a necessidade de serem servidos, porém nós vemos poucas pessoas com a capacidade de servir. E Jesus, ele falou no meio desse contexto, ele usou um versículo, né, para dizer que o maior entre nós é aquele que serve. Quando ele coloca essa palavra servir ou serviço, ela é facilmente associada à palavra escravo, né? Então Jesus, ele estava nos ensinando, nos instruindo os seus discípulos a adquirirem a maior nobreza espiritual que existe, que é a nobreza de servir. A capacidade de servir a todos, pois os que servem verdadeiramente a todos cumprem a sua missão com grandeza e excelência. O meu papel e o seu papel, enquanto cristãos, enquanto servos de Cristo, enquanto seguidores de Cristo, é servirmos aqueles que nos rodeiam, é servirmos independentemente de cargo, independentemente de amizade, mas servirmos a todos com excelência. Essa é a maior nobreza daqueles que seguem a Jesus. E Jesus demonstra isso na sua própria vida. O caráter de Jesus demonstra isso, e nisso está a base da autoridade de Jesus no mundo inteiro. Porque tem um versículo que eu gosto bastante, que até comentava agora há pouco aqui, que é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, que está em Filipenses capítulo 2, no versículo 5 até o 11. E eu faço questão de ler esse versículo com você, para que você possa perceber de onde vem toda a autoridade de Jesus, onde está firmada a base dessa autoridade. Diz assim, Filipenses 2, do 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Que versículo, irmãos, preste atenção, que a base da autoridade de Jesus, o poder que há no nome de Jesus, está nele se humilhar, nele se colocar na posição de servo. A Bíblia diz claramente que por ele, não ter por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziar e assumir a forma de servo, por isso Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, e que toda língua se dobrará diante desse nome, todo joelho se dobrará diante desse nome, e toda língua confessará que ele é Senhor, somente pelo fato dele ter se humilhado a ponto de servir aqueles que eram menores do que ele. Quando Cristo sai do seu lugar, do seu trono, para servir aqueles que eram criaturas, quando o Criador deixa o seu trono para servir as criaturas, Deus dá a ele um nome que está acima de todo nome, onde toda língua vai ter que confessar, todo joelho vai ter que se dobrar diante dele, nos céus, olha só isso, nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus deu a autoridade para Jesus no céu, na terra e debaixo da terra, por causa da sua condição de servo, da sua condição de se humilhar como servo. Então, eu me indigno quando vejo cristãos querendo serem maiores do que os outros, quando não percebem que se Jesus ganhou tudo,
tem tudo que ele tem, todo o poder que ele tem, toda a autoridade que ele tem, por se humilhar, eu vejo cristãos querendo serem exaltados e esquecendo que o papel principal, a base principal de todo servo de Cristo, de todo cristão, é ser servo, é servir. Eu me indigno quando percebo que as pessoas não entenderam isso, que as pessoas não prestaram atenção nisso, de que Cristo veio para servir, portanto eu vim para servir. Se eu sou discípulo de Cristo, se eu sou seguidor de Cristo, logo eu sirvo, porque esse foi a maior demonstração de Cristo na terra, quando ele abriu mão de tudo para servir as suas criaturas. Não quero que você ande por esse caminho de achar que você deve ser servido. Muito pelo contrário, use o versículo que Jesus falou: o maior entre vós é aquele que serve. Seja servo. Servo não só do seu pastor, porque às vezes a gente tem uma tendência de servir os que estão acima, né? E é muito fácil servir os que estão acima. Eu quero te convidar a servir os que estão embaixo. Se você é um líder, eu quero te convidar a servir os membros da sua célula. Se você é um diácono, eu quero te convidar a servir os visitantes que chegaram hoje na sua igreja. Eu quero te convidar a servir todos de uma maneira sobrenatural, sem acepção de pessoas, porque o serviço não está ligado ao cargo, o serviço está ligado ao coração. Se você tem um coração de servo, você serve apesar do cargo, você não olha para o cargo, você não olha para o seu nível de amizade, você serve porque o seu coração é servo. E aí está a base da autoridade de Jesus. Essa é a base. Se você tem, meu Deus, glória a Deus, né? Se você tem aceitado se Cristo, né, aceitou se reduzir a servo, por isso Deus deu toda essa autoridade, nós precisamos aprender com Ele e fazermos igual a Ele. Servirmos indiscriminadamente a qualquer irmão, a qualquer pessoa. Meu Deus, até me empolguei aqui, irmãos. Falei mais do que estava previsto aqui para me falar. Mas vamos lá. Vamos continuando aqui no livro. No livro a gente vai falar aqui sobre razões ou motivos, né, para o qual Jesus foi ungido. E aí tem 10 razões aqui, ou 10 motivos, na página 68 e 69. E eu quero te convidar a ler cada um desses 10 motivos e refletir um pouco aí sobre cada um deles, tá bom? Pode ser que caia na prova isso, né? Só para alertar os irmãos. Mas, se você quiser ler, né, fique à vontade. São 10 razões, 10 motivos para você pensar um pouquinho aqui sobre os motivos pelo qual Jesus foi ungido. Passando essa parte da unção, nós vamos perceber que enquanto esteve na terra, nós falamos sobre de onde veio a base da autoridade de Jesus, e agora nós vamos falar da autoridade de Jesus para com os discípulos. Jesus, quando ele vem à terra, né, a Bíblia diz que ele escolhe então 12 pessoas ali para andar mais próximo dele, porque Jesus sabia que a passagem dele era temporária, né? A passagem dele não ia ser para sempre. Então, ele já vem com a missão de formar novos líderes, de formar novas pessoas, de discipular pessoas para seguir o seu ministério aqui na terra. E essa é o que nós chamamos de a grande comissão, ou o grande mandamento, ou a grande missão que Deus deu a todos nós que recebemos a Ele como nosso Salvador. Então essa grande comissão foi dada por Jesus e Ele começa então a ensinar esses 12, a desenvolver esses 12 para uma liderança pós a sua morte, né? Pós a sua ida para os céus. Alguém precisava continuar a pregar o que ele estava pregando, continuar a anunciar as boas novas. Então ele escolhe pessoas para treinar e para preparar. Se nós queremos viver aquilo que Cristo viveu, se nós queremos seguir o exemplo de Cristo, nós precisamos escolher pessoas que queiram servir Jesus e ensinar elas e desenvolver elas para esse serviço, para essa grande comissão, para esse grande chamado, para essa grande missão. Você como um líder, você como alguém que está estudando para liderar, você precisa desenvolver pessoas ao seu lado. Cada espécie
ela forma elementos da mesma espécie, né? Então, se você quer ser um pastor, você precisa treinar pessoas para serem pastores no seu lugar, treinar pessoas para serem pastores com você. Se você é um líder, você precisa treinar novos líderes para liderar com você, e assim sucessivamente. Essa é a nossa missão: treinar pessoas, abençoar pessoas e enviar pessoas. Foi para isso que nós somos chamados. Eu não quero falar muito sobre isso aqui, porque vai entrar muito aqui na área do discipulado, né? E vocês têm uma matéria ainda no primeiro ano que fala sobre o discipulado. Então eu vou pular um pouco essa parte sobre a importância do discipulado e tal, porque vocês vão ver nessa matéria de discipulado, acredito que com o pastor Marcos. Deixa eu ver o que mais aqui. Ok, já falei isso aqui. Ok, vamos pular para a próxima etapa, que é nós falamos sobre a autoridade com os discípulos, né? E eu quero falar sobre a autoridade de Jesus em relação às multidões. Jesus, ele dividiu o seu tempo na terra entre os discípulos, entre os 12 ali, ao qual ele ensinava, ao qual ele mostrava, né, o caminho e revelava segredos mais profundos, e com a multidão. Então Jesus, ele liderava os dois lados, né, da história com muita sabedoria. E nós, enquanto líderes, enquanto futuros pastores, enquanto pessoas que gostam de liderar pessoas, nós precisamos aprender a dividir o nosso tempo com pessoas que nós vamos treinar e discipular e com a multidão. Porque é muito comum vermos pessoas que fecham grupinhos ali só com sua liderança e esquecem a multidão. A multidão não pode ser esquecida. Quando eu falo multidão, é o povo, né? Os membros da igreja, os visitantes da igreja. A gente tem o costume de fechar o nosso grupo aqui com os líderes e com os nossos amigos e esquecer a multidão. Nós não podemos fazer isso. Olhando para Jesus, a gente não pode se fechar aqui e esquecer a multidão. Mas também nós vemos pessoas que fecham na multidão, que tratam todo mundo, que querem cuidar do problema de todo mundo, que querem receber todo mundo e esquecem de cuidar dos discípulos, esquecem de preparar uma nova turma de pessoas que vão crescer e cuidar de outras pessoas. Então, como cristãos, como líderes, nós precisamos aprender a dividir o nosso tempo nas coisas importantes. Aqui, com os pastores, com os líderes, com os nossos discípulos, nós precisamos então desenvolver mais assuntos, nós precisamos compartilhar mais assuntos. Aqui nós podemos compartilhar nossas fraquezas, aqui nós podemos compartilhar nossas dificuldades, aqui nós podemos compartilhar nossa vida ministerial, aqui nós podemos falar o que nós quisermos falar, porque aqui nós estamos trabalhando com uma preparação para o crescimento espiritual. Quando nós vamos para o povo, quando nós vamos para a multidão, a gente sabe que aqui o nosso papel não é muito compartilhar. Aqui o nosso papel é mais ouvir e aconselhar. Nunca ser aconselhado. Por quê? Porque quando nós precisamos quando nós abrimos nossa vida para alguém que chegou ontem na igreja, ontem entre aspas, né? Talvez essa pessoa não esteja preparada para ouvir os nossos problemas. E talvez os nossos problemas matem essa pessoa. Destruam ela. Porque ela pensou que a gente é perfeito. Mal sabe ela que nós temos os nossos problemas, né? E que nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Quando ela olha pra gente como se nós fôssemos perfeitos. E se nós jogamos sobre ela essa responsabilidade, e nós jogamos sobre ela os nossos problemas, a probabilidade de nós matarmos ela, de nós destruirmos ela, porque ela não tem base ainda para suportar aquilo, é muito grande. Então a gente precisa discernir com quem compartilhar as nossas fraquezas, com quem compartilhar as nossas dificuldades, em que momento nós precisamos fazer isso e na dose certa, né? Nós precisamos dosar muito bem os dois lados. Nós precisamos ter pessoas em que nós estamos treinando, discipulando e caminhando junto e sendo discipulado, e pessoas que nós estamos aqui apenas com o papel de ouvir, de orar por elas, de aconselhá-las. E é isso, né? Não tem muito o que fazer. Jesus, ele falava para a multidão, mas acabava ali o processo dele com a multidão, ele ia até os discípulos e explicava. Quantas vezes Jesus falava uma parábola no meio da multidão e talvez ninguém percebia direito, ninguém entendia direito o que era,
E aí os discípulos chegavam devagarzinho do lado dele, mestre, explica-nos aí essa parábola. E aí Jesus esmiuçava aquela parábola e mostrava para eles os segredos que estavam escondidos ali, coisas que as pessoas, a multidão, não teria condição de receber, mas ele dava aos seus discípulos. Então nós precisamos aprender a fazer esse meio de campo, né? Saber lidar com a multidão e saber lidar também com os nossos discípulos e com as pessoas que nos ajudam, nos seguram. Certo? É isso, gente. Esse é o nosso 6º capítulo, né? Graças a Deus, um capítulo bem pequeno. Nós já chegamos aqui então na metade do nosso livro. São 12 capítulos, esse foi o 6º. Lembrando que cada capítulo tem um exercício, uma autoatividade. Você precisa fazer essa atividade e me entregar, tá bom? Você vai ter, eu acho que se eu não me engano, até junho para me entregar, até meio de junho para me entregar, tá bom? Você pode fazer com calma, são seis videoaulas, né? Então você pode fazer devagarzinho, mande mensagens no grupo se você quiser, eu vou responder, tá? Você pode mandar também aí um comentário no Instagram, no Facebook, meu Deus, no YouTube, você pode colocar aqui no comentário do vídeo, que eu também respondo as suas dúvidas e a gente vai trabalhando assim, tá bom? Deus abençoe você. Se você ainda não assistiu as outras aulas, essa é a 6ª, tem 1, 2, 3, 4, 5 para assistir. Então assista logo, corra, porque o tempo já está ficando apertado, tá bom? Deus abençoe, até mais.